8h19. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes, mais uma semana que começa. Alô, Antônio Carmo, seja bem-vindo, bom dia, boa semana. Muito obrigado, bom dia aí para você também, Cláudio Nicolino, bom dia especial a todos os amigos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo, entre eles um que te manda um grande abraço, o Rogério Ciborgue, que você tão bem conhece, que a gente sempre está vendo no Clube de Campo Santa Rita, da Associação Esportiva São José, o presidente Fred Gurati. Tem eleição hoje, viu, Nicolino? Nesse grande clube do Vale do Paraíba, na Associação Esportiva São José. Abraço a eles lá, estão sempre nos acompanhando. É isso, tem presidente querendo continuar, presidente querendo voltar, acirrada disputa lá na Vermelhinha esse ano. Meu querido Antônio Carmo, mexe muito com a cidade de São José. Rogério Ciborgue, o homem da oficina, figuraça, gente da melhor qualidade, ex-vereadora, que a gente manda um grande abraço a ele. Ouvinte cativo, das antigas, viu, Antônio Carmo? Tem lastro, viu? Tem lastro. O pai foi bom também, tá? O velho Edson Ciborgue, que Deus o tenha, estava sempre aí no rádio esportivo, foi repórter da equipe do Pará dos Esportes. Rogério Ciborgue foi centroavante do Scratch do rádio, fazia os seus gols lá com a nossa equipe. Centroavante rompedor e goleador, melhor do que Lautaro Dias, eu diria, viu? Não tenho dúvida nenhuma, teria lugar no time de Vila Belmiro, meu querido Antônio Carmo, mesmo já com os 40 e poucos anos, porque o tempo passa para todo mundo, como diz o outro. Olha, meu querido Antônio Carmo, mas eu queria começar falando que a Portuguesa Santista é campeã da 3ª Divisão Paulista. Que festa ontem no Urico Mursa, fazia tempo que eu não via o Urico Mursa tão lotado, completamente tomado, espacinho lá da torcida do Marília respeitado, e com todos os elementos que o bom e velho futebol raiz reservam. Sol, gramado ruim, placar manual, alambrado que despenca quando o centroavante comemora, casa cheia, foguetório, do jeito que tem que ser. Antônio Carmo, a Portuguesa venceu por 2-0 e está de volta à Série A2 como campeã depois de cair. Caiu no ano, voltou como campeã no outro, hein? O futebol raiz sobrevive, aleluia, aleluia, abaixo o futebol moderno, né? Veja você, Nicolino, você falou aí, ia comentar sobre isso. Portuguesa Santista caiu ano passado, inclusive teve um jogo lá que nem terminou contra o São José, estava 3-0 do São José, e torcedores lá ofenderam de maneira racista o goleiro do próprio time da Portuguesa Santista. O jogo foi interrompido e o árbitro encerrou o jogo. Santista foi punida, não sei o que aconteceu e tal, depois ficou fora, não fez mais nada o ano e voltou esse ano trazendo, vamos resolver o nosso problema. Quem resolve? É o mágico Sérgio Guedes, né? O Sérgio Guedes deixou a Portuguesa Santista depois do título da Copa Paulista, foi campeão da Copa Paulista em 2020, aliás ficou, fez um bom trabalho de acesso já da 3-2, depois foi campeão da Copa Paulista contra o São José, né, aqui no Martins Pereira, naquele empate 2-2. No ano seguinte, comandou a Portuguesa Santista na A2 para subir para a Série A1 e parou nos pênaltis contra o Noroeste, como ontem. Um domingo, né, cheio de sol lá em Urico Mursa, mas o jogo foi para os pênaltis e se tivesse vencido tinha ido para a 1ª divisão. Perdeu, então o Sérgio Guedes passou mal naquele tempo e tal. Depois ele veio para o São José na Série D do Brasileiro, não deu certo. Foi para o Água Santa, não deu certo. Foi para o Grêmio Prudente, não deu certo. Foi para volta para casa então, o bom filho a casa torna, ele voltou. E a Portuguesa Santista, né, que estava muito mal, o pessoal reclamando sem dinheiro, aquelas coisas todas. Sérgio Guedes foi lá e, com seu jeitão de conhecedor da casa, arrumou tudo lá. E a Portuguesa Santista é campeã, volta para a Série A2, assim como o Marília, né, que já estava aí há um par de anos sem subir, sobe com o Ricardo Costa, também um especialista em subir time de Bzinha para 3, da 3 para 2,
Ele já havia subido Marília da Bezinha para A3 em 2018, foi campeão com o São José da Bezinha em 2020, subiu com o São José da 3 para 2 em 2023, agora sobe com o Marília. E tem realmente uma identificação muito grande lá também no futebol mariliense. Parabéns aos dois, e o ano que vem São José e Taubaté estarão enfrentando a Briosa e o MAC. Muito bem, Antônio Carmo. Dito isso, na Série A4, estamos na fase semifinal para saber quem sobe. A Inter de Bebedouro deu um passo imenso ontem jogando em São Carlos, ganhou lá de 3-1, então vai poder perder por 2 gols de diferença jogando em casa, só uma tragédia. Tira a Inter de Bebedouro, mas é futebol, né? Futebol. Então, vai estar lotado o velho Sócrates Stamato lá em Bebedouro para confirmar o acesso da Internacional de volta à Série A3. E a Penapolense fez valer o mando lá no Tenente Carriço, 2-1 contra o São Caetano, inverte a vantagem, vai jogar pelo empate no estádio Anacleto Campanella, meu querido Antônio Carmo, para ver quem sobe. Aí é pau bravo, viu? A disputa grande aí. A Inter fez a melhor campanha da primeira fase, disparado, um time que se acertou, tá jogando muita bola e conquistou essa vitória aí sobre o São Carlense fora de casa. Bom, não vai deixar a peteca cair, não é futebol, mas o futebol da Inter é melhor. Vamos colocar a Inter na Série A3 e junto com ela o São Caetano ou o Penapolense. Penapolense aí do nosso repórter Lucas Rodrigues. O Vicentão do Digital também é de lá, não é? Vive acompanhando as coisas de lá. E trouxe até camisa para mostrar que Penapolense está forte. Tem mais time Penapolense do que o São Caetano, tem essa vantagem do empate no jogo da volta sábado aí. Vamos ver o que acontece. É isso, vamos ficar de olho. Na Bezinha, o Mantiqueira ganhou o primeiro ponto do ano, jogando sábado no Dario Rodrigues Leite, empatou com o União de Mogi, 2-2, conseguiu o seu primeiro pontinho. O IAC é o líder do grupo, com 6, 4 se classificam, Antônio Carmo. Empatar em casa, tinha perdido fora, empatou em casa e desperdiçou 2 pontos, né? Contra a União, que normalmente não é um time que briga aí na parte de cima da tabela. Vamos ver se consegue a primeira vitória na próxima rodada. É isso, vai jogar justamente fora de casa contra o IAC, o Itaquaquecetuba, lá em Itaquaquecetuba, meu querido Antônio Carmo, no próximo final de semana. Boa sorte para o Mantiqueira do Dado. Série A2 resolve-se tudo a partir de amanhã, né? Amanhã a gente já tem o primeiro jogo da decisão, quinta-feira o outro, certo, Carmo? Amanhã o Votuporanguense e Juventus, lá em Votuporanga, o Votuporanguense jogando pelo empate, que tem melhor campanha, se ganha, pelo empate não. Por uma vitória simples, Juventus joga pelo empate, pois ganhou o jogo de ida por 2-1. E quinta-feira, Ferroviária e Ituano, em Araraquara. Ferroviária joga pelo empate, aliás, pode até perder por um gol de diferença, porque ganhou o jogo de fora, o primeiro jogo fora de casa, o 1-0. Ferroviária ainda joga hoje pela Série C do Brasileiro, né? O Ituano jogou ontem, meteu 4-1, jogando em casa lá no time do Maringá, conseguiu um bom resultado. Sem dúvida alguma, meu querido Antônio Carmo. Olha, no basquete, aliás, mandando um abraço aqui para Ronaldo Estelé. Ronaldo Estelé sempre junto com a gente, o dono do mercado, grande Ronaldo Estelé, do Bar dos Artistas, onde eu sei que o senhor, que é um artista, também já frequentou muito, meu querido Antônio Carlos, lá no Mercadão, né? Então, um abraço para o Ronaldo Estelé. Que adora futebol, sabe tudo, preparador físico, já trabalhou na Águia, tem história o homem, viu, Antônio Carmo? Muita história, grande Ronaldo Estelé, lá na Ponta do Bambu, lá no bairro dos Freitas, onde ele comanda tudo lá, e está no mercado municipal com o seu Bar dos Artistas, né, que foi fundado lá pelo pai dele, que já se foi, e o Ronaldo Estelé está sempre comandando lá. Quem gostava demais de lá era Paulo Maluf, ia comer um pastel lá, passava, toda vez que vinha para São José dos Campos, passava por lá para comer. O Ronaldo Estelé, que é torcedor do América do Rio de Janeiro, dei a ele uma foto do América, campeão do primeiro turno do campeonato de 74, ele colocou num quadro lá, Rogério, Orlando, Alex, Badeco, Álvaro, Eduzinho, Braulio, Flecha, Luizinho, Tom e Gilson Nunes. Timaço do América, ele é torcedor do América. É isso, salve o América, muito bom, Antônio Carmo. Olha, no basquete, o Cavalo deitou com a Rei e o Mogi venceu mais uma e hoje pode fechar a série contra o São José em 3-0. São José pode ter força para ganhar hoje? Não tá fácil não, hein, Antônio Carmo?
Bom, o Mogi tem 3 jogos para ganhar 1. O São José tem 3 para ganhar 3. De quem tá quem tá mais tranquilo aí? De quem a vitória está mais próxima? Do Mogi, né, Nicolinho? E lógico, sabe o seguinte também, que se não fechar hoje, perder, levanta o defunto. Aí o São José que tá acabado falou, opa, agora vai lá em casa que você vai ver só. E aí, né, jogará por 2 vitórias no Lineu de Moura. Mas a situação está bem mais favorável ao Mogi, que já ganhou 2 jogos, e hoje pode fechar a série em 3-0. São José tem que jogar bola hoje para evitar essa eliminação precoce. Muito bom, Antônio Carmo. Mandando um abraço para o Luiz Nascimento, para o Amarildo, para o Donis, que está lá em Santa Branca, nos acompanhando. Não há distância que nos separe. Aliás, o som da 102,9 chega longe. No sul de Minas, a gente tem muita gente que ouve a gente também, a quem a gente manda um grande abraço. Meu querido Antônio Carmo, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Série A, mais uma rodada, a de número 13. No sábado, Botafogo Internacional 2-2, Santos e Bahia 2-2, o Cruzeiro ganhou do Remo 1-0 e o São Paulo jogando em Campinas venceu o Mirassol por 1-0. O jogo não foi no Morumbi, não foi em Campinas, que o Morumbi tem show para chuchu esse mês, mês que vem São Paulo. O Roger Machado tá dando, graças a Deus, o Roger Machado tá quase contratando show para pôr no Morumbi, pra galera não ficar na orelha dele. Aí ele vai lá e ganha, 1-0 no Mirassol. O time tá na parte de cima da tabela, tá bonito, brigando pelo título. É o São Paulo tricolor do Morumbi. O Corinthians também quietinho, Diniz não toma gol, não perde, ganhou mais uma. 1-0 do Vasco, sobe na tabela e deixa para trás a incômoda zona do rebaixamento. Grêmio 1, Coritiba 0, Palmeiras 1-0 no Bragantino, também jogou para conta do chá, na toadinha dele, mais 3 pontos, mantém a gordura lá da frente. O Atlético Paranaense meteu 3-1 no Vitória, o Fluminense 2-1 na Chapecoense, depois de tomar um susto com o empate, achou o gol da vitória no finalzinho, e o Flamengo foi lá em Minas Gerais e descarregou o caminhão de melancia na cabeça do Atlético Mineiro. O primeiro tempo foi 3-0, podia ser 4, 5, 6. O Flamengo sobrou contra o Atlético Mineiro. Segundo tempo jogou despretensiosamente num erro do Atlético. Foi lá, Pedro, sempre ele, 2 gols. O homem tá fedendo a gol, já é artilheiro do campeonato. Tá inteirão, Antônio Carmo, e metendo gol de tudo quanto é jeito, cumprimentando a torcida. Flamengo 4-0 fora o baile. E o Mengão tá voando, e o Atlético Mineiro ladeira abaixo, Antônio Carlos. E é essa rodada? Continua sendo o Flamengo o melhor time do Brasil nesses últimos 15 dias, depois da derrota para o Red Bull lá de 3-0 em Bragança, as coisas se acertaram, o Flamengo só ganhou e vai fungando aí na cola do Palmeiras, né? Onde era um jogo muito difícil, o jogo do Flamengo era mais difícil que o jogo do Palmeiras. Ambos ganharam, o Palmeiras com mais dificuldades e o Flamengo sobrando. Perdeu o vice-artilheiro, Nicolino, ao lado do Danilo, do Carlos Vinícius, com 7 gols. O artilheiro agora é o Viveiros, colombiano do Atlético Paranaense. Como joga a bola aquele centroavante, hein? Ele é muito bom, fez 2 gols ontem e vai para a Copa aí, né, deve ir com a Colômbia. E jogador que de qualidade mesmo, já começaram a falar dele aí. E o Pedro vai escrevendo aí, vai pavimentando a sua estrada para ir para a Copa do Mundo, sem dúvida alguma. Cheio de gente que não vai, né? E ele vai fazendo os gols aí. Daqui a pouco não tem como também o então técnico já tem 3 baixas, né? Não convocá-lo. 3 baixas confirmadas. Rodrigo, Militão Estevão e Estevão. O Militão no sábado, né, se contundiu. Da parte ofensiva, que é o caso do Pedro, são 2, né? Porque o Estevão também, o Militão vai operar, e o Estevão também não vai se recuperar, pelo que foi dito e tal. O Brasil já tem esses 3 jogadores, 2 seriam titulares, né? O Estevão e o Militão. E o Rodrigo seria banco, para ver o que podia fazer lá. É bom, depois a gente fala de Copa do Mundo aí. Mas aí, Nicolau, o Flamengo sobrou 4-0, e o Atlético Mineiro entra em crise, obviamente. Ontem, antes de começar o jogo, o Hulk acertou com a diretoria praticamente a sua... Não tem como. Acertou a sua saída, né, o Hulk, porque ele já fez 12 jogos. Só não vai mandar o técnico embora porque ele chegou faz um mês. Também não dá. E já vão fazer o quê? Porque o Will Strick já morreu, né? Tele Santana também, não tem jeito de resolver aqui. E aí, o Hulk, né, fez um acordo e falou, tem uma proposta de um time do futebol brasileiro aqui, e se eu fizer 12, 13 jogos, eu não posso jogar mais, para ninguém.
Então, de comum acordo, então hoje ele deve ser anunciado. Dizem que é o Fluminense, que já queria contratá-lo aí para poder melhorar. Você está diminuindo o trabalho do Hulk. O Hulk é bom jogador, já falei para você. Se viesse para o Parmeirão, eu gostaria, viu? Machucou o Vitor Roque lá, só volta depois da Copa, põe o Hulk mas lá. Mas tem 34, 35 anos, se não tiver mais, né? Ele tem 38, 39 já, Lincoln. Acho que já chegou perto dos 40. Mas hoje, meu amigo, com 40 anos, quem é atleta goleiro, e ele o goleiro fala assim, ó, menino, seja bem-vindo, o goleiro do Fluminense. É o Fábio. Pô, agora vou montar o Júnior aqui, né? Eu, você, né? Os dois, né? O Fábio, eu, você e vamos pegar mais uns 4, vamos fazer um time juvenil. Tá lá também? Meu Deus do céu, é verdade. Vamos ver para onde ele vai. Eu gosto do Hulk, já falei para você. Para mim, ele é o homem que entregou tudo que você precisava dele no Atlético Mineiro, espetacular. Mas já não está dando mais certo lá e sei lá quem é esse time aí que vai contratá-lo agora. Vamos esperar um pouquinho mais, né? Para ver o que vai acontecer. Mas o Atlético entra em crise aí, tomar de 4-0 do Flamengo. O Palmeiras, na batidinha, faz 1-0 e não toma gol. A defesa que não toma gol é do Corinthians. O Palmeiras tem no hino defesa que ninguém passa. O Corinthians se apropriou desse refrão do hino palmeirense. Que a defesa do Corinthians joga com 9 contra o Palmeiras, joga com 10 contra o Vasco e não toma gol. Joga com goleiro reserva, goleiro titular. 6 jogos de Fernando Diniz, né? 4 vitórias, 2 empates, que é isso? E 3 vitórias, 3 empates, não toma gol. Se não tomar gol, não vai perder. Vai estar sempre empatando ou ganhando. E a vitória de ontem contra o Vasco que chegou a 10 jogos contra o Corinthians lá em Itaquera e nunca venceu. Só perde. Um outro empatezinho apenas. É muito freguês do Corinthians em Itaquera. O Vasco é impressionante. E o Corinthians, o Vasco desperdiçou a chance. Segundo tempo, teve 80% de posse de bola, 15 finalizações, mas não faz gol. No chance mesmo de gol, quase nada. E o Corinthians com um jogador a menos, aquele André, que já tinha sido expulso contra o Palmeiras. Foi expulso de novo, deu uma entrada, né, Corinthians? Uma das coisas mais ridículas que tem. Devia pegar o vermelho e 10 jogos de suspensão. Ele é grosso. O jogador do Vasco lá. Acho que é isso. É um moleque que não vai resolver a coisa, não. Né? Não pode fazer aquilo. Estragou o jogo dele e do time dele. O Corinthians se segurou e ganhou, e de resto aí o São Paulo com a vitória, o Cruzeiro batendo o Remo, o Santos que abriu 2-0 sobre o Bahia, agora vai, 2 gols de pênalti lá do Rodez, agora vai. Do segundo tempo, aí 2-0 lá na Fonte Nova, pressão do Bahia, deixa a bola para eles, aí toma 2 gols como sempre, né, Antônio Carlos? O primeiro gol foi uma falha gritante do Diógenes, né? O Luciano Júnior bateu a falta, foi em cima dele, ele foi pegar e deixou a bola passar no meio da mão, aí caiu a confiança, o moral do time vai lá embaixo, pronto, o Bahia foi lá, empatou, e no final o Rony perde gol, e o Lautaro Martins carrega a bola sozinho desde o meio campo, tropica na bola, o pé direito bate no pé esquerdo, nossa mãe do céu, que coisa horrorosa. Santos entra para a zona de rebaixamento, o Corinthians saiu, abriu a porta e falou, Santos, fica com o meu lugar aí, o Santos vai ter que tomar cuidado aí, porque nesse nível aí não vai dar. Tinha uma vitória na mão, tinha 3 pontos e acabou entregando a rapadura, né? Volta com 1 pontinho só. Antes de começar o jogo, Santos e Bahia, em Salvador, 1 ponto, tá bom pro Santos? Tá bom, mas do jeito que foi, não foi bom, né? O Santos poderia ter voltado com os 3 pontos. E aí segue o campeonato aí, o pessoal lá de baixo, acho que Chapecoense e Remo, Nicolini, realmente vão apenas acompanhar os demais, difícil, né? Não conseguem subir, depois tem o pessoal mais em cima lá, com o Palmeiras e o Flamengo mandando no acho que o Mirassol já deu o que tinha de dar, né? Pode ser também. É um time que tem o conhecimento do ano passado. Não sei se ele vai ter a sabedoria de lidar com isso aí. Já era para ter mandado o técnico embora. Contrata qualquer outro, dá uma chacoalhada. Não, mantém o técnico lá, que só perde. Mas o problema foi o seguinte, o Mirassol perdeu vários jogadores do ano passado, aí não vem a reposição boa. O ano passado era novidade, esse ano já não é mais, já não é um time que assusta mais ninguém. Aí o Mirassol antes ia no Morumbi e ganhava de 2-0 do São Paulo, agora vai em Campinas e perde para o São Paulo de 1-0. Eu concordo com você também. O Mirassol ele já está 5 pontos atrás do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Então o Mirassol, a exemplo do Remo e da Chapecoense, vai ter que suar sangue aí para tentar escapar do rebaixamento. O ano passado apareceu muito bem, subiu, né? Mas tudo que sobe uma hora cai, e o Mirassol está conhecendo esse dissabor aí. Muito bom, Antônio Carmo. Rodada agora só no fim de semana, que no meio de semana tem Sul-Americana
e Libertadores. Aliás, o Santos já joga amanhã no Nuevo Gasômetro contra o São Lourenço, time do Papa Francisco, com o Neymar. Neymar viajou para a Argentina, ele estava com virose, mas já se recuperou, foi depois, encontra a equipe lá hoje, se apresenta e joga amanhã. E não se fala em outra coisa na Argentina, a não ser no jogo do Santos, com o Neymar e companhia. Os argentinos adoram o Neymar. Enfim, tá uma festa lá, vai estar completamente lotado o campo do São Lourenço para esse jogo. O Santos sabe que é ganhar ou vencer. Se perder lá, praticamente dá adeus a Sul-Americana já na primeira fase. O empate é ruim, se perder tá fora. Sul-Americana classifica só o campeão do grupo direto, o vice-campeão ainda tem um jogo, né? Ainda pode ir. Olha, Nicolino, quem disse que o Santos com o Neymar e tudo vai cair é o Boca Mardito, seu amigo, hein? O Jafé, lá de Boca Raton, na Flórida, mandando um bom dia para nós, bom dia para Tamal, né? Tá lá em Boca Raton, onde Eurico Miranda tinha suas propriedades lá, e depois o pessoal ficou reclamando de Eurico Miranda. Deixa ele ter a propriedade dele lá. Um abraço pro Jafé que está nos ouvindo lá nos Estados Unidos. Abraçando o colega Hamilton Moraes, da T7 News, e também o Chico lá em Pinda, que me lembra aqui, Nicolini, bom dia, o Hulk faz 40 em julho, tá com 39, então é perfeito pro Fluminense. O Fluminense adora um sub-40, chegando ali, né? Então o Hulk, eu acho que cai como uma luva, porque o Cano parou de fazer gol, né, Antônio Carlos? O Cano entrou pelo sumiu, Cano, né? Acho que não tá nem jogando. O Fluminense foi campeão lá, com o Felipe Melo, com aquele zagueirão que foi embora lá para que era o Fluminense da seleção brasileira lá, o Thiago Silva, com o Marcelo, lateral, com o Ganso. O Fluminense tinha realmente 6 ou 7 jogadores nessa faixa de idade, foi campeão da Libertadores, né? Então vamos ver agora aí se o Hulk vai para lá mesmo. Mas eu falei, se o Palmeiras abrisse os corpos, podia contratá-lo aí, porque vai ficar assim, não tem outro atacante aí. O pessoal só vive machucado lá, né? Então precisa ter alguém aí que jogue, e o Hulk joga. Esse não foge da pancada, não. É isso, meu querido Antônio Carmo. O Luiz Carlos da Madeireira, grande Lu palmeirense, também queria o Hulk no Palmeiras. Gente que gosta do Hulk, tá cheio. Olha, na Série B, meu querido Antônio Carmo, na sexta, a Ponte Preta ganhou, aleluia, 1-0 do América, tá feia a coisa lá na Ponte Preta. O Sport ganhou do Novo Horizontino 1-0. O Juventude ganhou no sábado do Londrina 1-0. O São Bernardo ganhou do Goiás ontem 1-0, 0-0 para o Operário e Fortaleza, 3-3 para Ceará e Vila Nova, jogão. O Atlético Goianiense ganhou do Avaí 2-1, o Criciúma do CRB por 3-1. Hoje, Atlético e Náutico fecham a rodada de número 6, campeonato da Série B, que tem o Vila Nova na liderança isolada com 12 pontos ganhos, sem derrotas até agora, está invicto como o Ceará, mas o Ceará empatou 4 das 6. O Vila Nova, que é outro como o Novo Horizontino, vem batendo na trave nos últimos anos para voltar à primeira divisão, Antônio Carlos. Se não estou equivocado, o último ano que o Vila Nova jogou a Série A foi em 1980, e dos times de Goiás ali, aquele que não chega, né? O Atlético Goianiense chega, o Goiás chega, eles sobem, cai. O Vila Nova não tem o desprazer de cair, porque ele não sobe, né? Mas o ano passado teve perto, não deu, realmente um time que seria interessante aí voltar para a Série A, mas foram 6 rodadas apenas, das 38, muita coisa ainda vai acontecer. Enquanto isso, o América Mineiro já está lá segurando a lanterna, vamos ver se o Roger Silva vai conseguir fazer alguma coisa. É isso. E o João Fonseca, hein, Antônio Carlos? Mal, perdeu 2-1 ontem de um tenista espanhol, que é mais novo do que ele em um mês, né? O João Fonseca é de 2006, o outro tenista também é de 2006. O João Fonseca acho que é de agosto, o rapaz é de setembro. E atrás do João Fonseca no ranking também, número 45. E o João Fonseca perdeu o primeiro set, ganhou o segundo, o terceiro tomou 6-1, quebrou a raquete, fez feio. Tem que ir para a diretoria, ficar lá, parado na porta da escola, lá, botar o chapéuzinho, porque não pode fazer essas coisas, não. Ficar quebrando raquete, aí aquela coisa toda, perdeu o prumo lá, perdeu o jogo. E tem que começar a ganhar, né, Nicolás? A gente fala aqui, a gente elogia, sabe do potencial, todos os grandes tenistas aí têm falado bem dele, mas se não conseguir resultado, Nicolás, ele cai no ostracismo, daqui a pouco cai para número 100 do mundo de novo, e não vai conseguir, não. Tem que conseguir um grande resultado aí, conseguiu ganhar 2, 3 torneios, é muito jovem e tal, mas eu vejo assim, Nicolás, no tênis, bom, Michael Chang foi campeão, ele é americano, é nome de chinês, mas americano, da família lá, com 17 anos foi campeão
Roland Garros, o Wimbledon, no tênis assim, o pessoal com 16 anos já está ganhando torneio, então com 20 anos já está velho no tênis, eu vejo mais ou menos por aí. E o João Fonseca tem que começar a ganhar para poder escrever de maneira diferente seu nome na história desse esporte maravilhoso. É isso, Antônio Carmo. Eu queria fechar falando um pouco mais de Copa do Mundo. A gente falou aqui do Militão muito rapidamente, foi na sexta-feira. O Militão está fora da Copa, era hoje titular da zaga do Brasil, ele vinha jogando pela lateral direita, o Ancelotti confia muito nele, era um jogador da confiança dele, mais novo que o Danilo. Nessa, se bobear, vai Danilo na lateral, não sei quem que vai jogar na lateral direita. O Brasil não tem lateral direito, e o Militão era o cara que estava sendo preparado para isso, um zagueiro de ofício, surgiu na zaga, né? Jogou como volante ainda no São Paulo, zagueiro Wesley, né? E deslocado para a direita. Deve jogar o Wesley, porque a gente não tem lateral direito. Não tem lateral, nem esquerdo, nem direito nem esquerdo. E o Imapé, sexta-feira, também contra o Betis, saiu lesionado e acabaram de divulgar. Lesão na coxa, tá? O Imapé vai para tratamento. Ainda não falam nada, mas lesão na coxa, pelo menos 20, 30 dias. Ele já não deve jogar mais pelo Real e se preparar somente para a Copa do Mundo. Agora vamos ver como, né, Antônio Carlos, que ele vai chegar na Copa. Esse foi um grande nome da última Copa, né? Artilheiro da Copa, duelou com o Messi, grande 3 gols na decisão, jogador espetacular, é o grande nome do Real Madrid, muito acima do Vini Júnior, jogador que quando veste a camisa da França, joga, né? Campeão mundial em 2018, vice-campeão em 2022, jogador realmente espetacular. E tem o holandês, Xavi Simons, acho que é o nome dele, do Tottenham, se contundiu no joelho feio ontem também, já avisou, estou fora da Copa, não vai. Outros ainda ficarão, né? Parece que a temporada está muito pesada, né, Nicolino? Gozado isso. É normal isso, todo ano de Copa do Mundo, o pessoal se ajusta ali, se precaver, mas tem que se precaver, mas acaba acontecendo disso daí que a gente está vendo aí, para jogadores que iriam realmente serem titulares na Copa, acabam se machucando. Essa do Imapé, por exemplo, tomara que consiga se recuperar. É um nome extraordinário, né? A Copa sem o Imapé perde, né, Nicolino? Não é o Imapé que perde a Copa perde sem o Imapé também, e é um jogador diferenciado, sem dúvida alguma. É isso. A Copa vai chegando, meu querido Antônio Carlos, e a gente vai acompanhando tudo de perto e contando aqui, passando também pelos destaques da Copa. Tá bom por hoje, meu querido? Acho que tá bom, vamos acompanhando aí, vendo essa semana que promete com muitas emoções no esporte. Opa, com o Neto Matos, lá de Ubatuba, rodando pela Dutra e nos acompanhando. Um abraço pro Netão. A galera não para, meu querido Antônio Carmo. Ótima semana, até amanhã. Vamos nos ouvindo aí que a gente fica muito feliz. Grande abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente, até mais. Agora 8 horas e 47 minutos, vamos saber como estão